graças a Deus pela palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, bendizemos o teu nome, Jesus, porque mais uma vez o Senhor coloca à nossa disposição este pão espiritual para nos abençoar, abençoar nossa casa, abençoar nossa família. Que este ensino, meu Deus, venha fazer os teus filhos crescerem na graça, no conhecimento. Que através desta palavra que será ensinada nesta noite, Pai, a família dos teus filhos sejam abençoadas por ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, podeis tomar o assento, preservando sempre a Bíblia aberta para a nossa meditação. Amados, a família não foi inventada por alguém, a família não foi inventada por alguma civilização, mas a Bíblia nos mostra que a família, ela foi instituída, ela foi criada pelo próprio Deus. O Estado, a sociedade não tem o direito de redefinir o conceito de família. E em muitos lugares, há pessoas que têm um conceito diferente de família, contrário àquele exposto pela palavra de Deus. As mídias tentam dizer que família é assim, assim. Algumas sociedades tentam definir família como assim e assim. Mas a verdade é que, se a família de fato foi criada, estabelecida, instituída por Deus, somente Deus tem o poder de alterá-la. É por isso que a Igreja do Senhor não aceita outra definição, outro conceito acerca de família. Nós ficamos com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Há um movimento diabólico, há um movimento satânico que visa a destruição da família. Nesses últimos dias, Deus ele tem usado seus vasos, os seus profetas, para alertarem a igreja do Senhor. Porque Satanás ele tem tramado planos malignos, terríveis, para destruir as famílias sobre a terra. Os irmãos que estão aqui nesta noite possuem família. Vocês possuem o maior tesouro que alguém pode possuir, que é a família. E nós devemos lutar para defendê-la. Nós devemos nos esforçar para preservá-la. E eu creio que nesta noite Deus já está enviando bênçãos para a sua casa e para a sua família em nome do Senhor. Os irmãos podem dizer: irmão, a minha família é atribulada. Não tem problema, o nosso Deus fará ela ser abençoada. Os irmãos podem dizer: irmão, o meu casamento está assim. Não tem problema, o nosso Deus ele vai abençoar o seu casamento, ele vai abençoar a sua vida através da santa palavra dele. Amados, para cada dia desta série de ensinos, Deus ele já me deu as temáticas de cada domingo. E neste primeiro domingo, eu quero falar aos irmãos acerca do casamento. Um casamento abençoado por Deus. Mas antes de nós falarmos propriamente sobre as bênçãos que acompanham o casamento, é necessário nós outra vez falarmos sobre os padrões bíblicos sobre o casamento. No livro do Gênesis, no capítulo 2, nos é relatado a criação do homem e a criação da mulher. Nos é mostrado também que Deus, ele foi o primeiro juiz de paz da humanidade. Porque Deus foi quem realizou o casamento de Adão e Eva. E no capítulo 2, acompanha junto com este relato da criação do homem e da mulher. No capítulo 2 nos é mostrado as 3 características do casamento verdadeiramente bíblico. Primeiro,
O casamento verdadeiramente bíblico, ele é heterossexual. No versículo de número 24, a Bíblia diz assim, acompanha aqui: por isso, deixa o quê? O homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. O casamento no padrão bíblico é a união de um homem e uma mulher, de um macho e de uma fêmea. Todo casamento que ultrapassa a esta característica, a este padrão bíblico, não é reconhecido por Deus. Há muitas igrejas por aí, igrejas pecaminosas, igrejas que são uma verdadeira sinagoga de Satanás, que prega a união de pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Este casamento não só é antibíblico, como também é diabólico e satânico. O casamento verdadeiramente bíblico é a união de um homem e uma mulher, de um macho e uma fêmea. E o que ultrapassa este preceito bíblico é diabólico e satânico. Segunda característica: o casamento verdadeiramente bíblico é monogâmico. O que é isso? Pode passar. Quando Deus diz em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. O que é um casamento monogâmico? Dentro de um casamento, nos padrões bíblicos, só cabem duas pessoas. Não é feito de 3, de 4, de 5 pessoas. Deus, ao formar a mulher, Deus trouxe apenas Eva. Deus não trouxe 2 mulheres para Adão, 3 mulheres para Adão. O casamento verdadeiramente bíblico só cabe 2 pessoas. E isso está relatado em Gênesis, quando diz que Deus transformou numa mulher. A Bíblia não diz Deus transformou numas mulheres e trouxe Adão. A poligamia na Bíblia nunca foi ordenada por Deus, não foi estabelecida por Deus. É mais uma questão cultural do que doutrinária. E nós percebemos que, ao passo em que a história da humanidade vai se desenrolando, Deus vai desconstruindo este pensamento na cabeça da humanidade de que o homem poderia ter várias mulheres. Tanto que, quando você chega no judaísmo dos tempos de Jesus, já não era mais aceitável e permitido que o homem tivesse mais de uma mulher. Então, o casamento verdadeiramente bíblico, ele é monogâmico. Terceira característica que nós não podemos deixar de falar: o casamento verdadeiramente bíblico é indissolúvel. Quando Deus uniu Adão e Eva, a Bíblia diz no versículo 23 que Adão, ele diz: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. No versículo 24, a Bíblia diz: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus, ele não instituiu o casamento com a instituição do divórcio. O divórcio nunca foi uma ordenança de Deus. É uma permissão de Deus por causa da dureza do coração do homem. Mas o divórcio não é algo divino. O divórcio é devido à dureza do coração do homem. Deus jamais pensou em unir 2 pessoas e lá na frente separá-las por meio do divórcio. O divórcio só existe por causa da dureza do coração do homem. Dureza no aspecto criminoso, adultério, prostituição. E dureza também no aspecto do estado de coração. Um coração que não libera o perdão. O coração que não tolera e não libera o perdão. É por isso que o divórcio, ele é permitido, mas nunca ordenado por Deus. E em um casamento,
o divórcio ele tem que ser a última das últimas opções, mas nunca a primeira opção. Porque quando Deus ele olha para um casamento que está sendo destruído, Deus não acende a lâmpada na cabeça de um dos cônjuges e diz: divorcia que vai melhorar. Não. Antes Deus propõe tratamento, Deus propõe remédio, porque para o nosso Deus não há nada impossível. Se porventura um dos cônjuges não aceitar este tratamento, este remédio, aí sim o divórcio é como permissão de Deus. Há muitas pessoas se divorciando por coisas banais, e no juízo final estas pessoas terão que prestar contas diante de Deus. Porque há muitas pessoas divorciando. Por qual motivo? A minha mulher é chata. Que motivo, hein? Eu estou divorciando porque o meu marido ele é muito chato, eu não gosto dele. Que motivo? A Bíblia propõe apenas 2 cláusulas de rescisão do matrimônio. Primeiro, adultério. O adultério é o primeiro. Ou seja, um dos cônjuges adulterou, traiu. Qual é a primeira opção? Divórcio? Não. Reconciliação. Não quis reconciliar, o que acontece? O divórcio como permissão. Amados, olhe para cá. O casamento, ele é uma instituição sagrada. Nós não podemos olhar para o casamento como se fosse algo banal. É por isso que durante esta série de ensinos, nós vamos estar meditando na palavra de Deus, a fim de que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Tendo essas 3 características do casamento: primeiro, heterossexual; segundo, monogâmico; e terceiro, indissolúvel. Assim Deus estabeleceu a família, assim Deus estabeleceu o casamento. São padrões irrevogáveis de Deus. Deus jamais negociará esses padrões que estão na sua santa palavra. A sociedade pode vir com seus achismos: não, mas eu acho que neste caso deve agir assim. Não, nós não andamos por achismo, nós andamos por aquilo que está escrito na palavra do nosso Deus. Amados, quando Deus, no 6º dia, Ele cria os animais, Ele forma o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus, Ele dá uma ordem a Adão. Deus, Ele diz a Adão: Adão, você tem todo o planeta para você, você tem este jardim que está no Éden, e você pode fazer tudo o que você quiser, mas você não pode comer daquela árvore. E também eu quero que você dê nome a todos os animais da face da terra. Lembrando que só existia 2 pessoas que se entendiam: Deus e Adão. E Deus deixava Adão naquele jardim, e Adão passava todo o seu tempo dando nomes a animais. No versículo 18, a Bíblia nos mostra a insatisfação. Deus, Ele olha para Adão, e pela primeira vez Deus lhe diz, desde que Deus começou a criar os céus e a terra, a Bíblia diz que Deus sempre olhava e via que era bom. Só que no versículo 18, pela primeira vez, Deus ele olha e vê algo que não é bom, algo que não é razoável. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Aqui a Bíblia nos mostra a insuficiência de Adão. Adão, ele não estava sujeito à doença, não estava sujeito ao pecado. Adão não estava sujeito a dificuldades, à fome, ao frio, à nudez, à tristeza. Ele não estava sujeito a nada. Ele desfrutava de um verdadeiro paraíso e desfrutava de um relacionamento físico com Deus. Porém, a Bíblia nos mostra a insuficiência de Adão, porque Adão, ele se encontrava sozinho. Aqui, irmão, nos é mostrada a importância e o propósito de um casamento. O casamento vai muito além
de apenas duas pessoas compartilharem uma mesma cama e uma mesma casa. Porque se a Bíblia nos está nos mostrando que Adão, desfrutando da companhia de Deus, desfrutando de todo aquele paraíso, de todo aquele jardim, Adão se sentia sozinho. E a Bíblia nos diz que Deus, ele disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso aqui é tremendo, isso aqui é maravilhoso. Irmão, eu já vi durante essa vida muitas mulheres se gabarem daquele texto de Paulo, inclusive já vi muitos homens também morrendo de medo, quando a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Aí tem muitas mulheres que dizem assim: ó, tá vendo? Tem que me amar assim como Cristo amou a igreja. E isso é verdade, beleza. Só que o versículo 18 de Gênesis não pode de maneira alguma passar desapercebido diante de nossos olhos, porque é algo extraordinário, algo maravilhoso. No versículo 18, onde Deus fala: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idôneo. Lembrando que todo o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. E a palavra no original hebraico para auxiliadora é Ezer. Eu quero que os irmãos repitam comigo: Ezer. Repitam mais forte: Ezer, para vocês não esquecerem amanhã. Se eu perguntar a vocês amanhã, vocês vão lembrar? Não? Então repete mais uma vez: Ezer. Ezer. Isso, tá bom, pode parar. Significa socorro, auxílio. Na Bíblia Sagrada existem apenas duas pessoas na qual este nome hebraico é referido. Aqui em Gênesis, Deus está se referindo a quem? A mulher. Mas falta um. E eu quero que os irmãos me digam qual é essa segunda pessoa que a Bíblia atribui este nome. Ezer. Quero que os irmãos me digam. Quem? Deus. No livro dos Salmos, quando você lê e você passa por um salmo onde está escrito a palavra socorro, auxílio, ajuda, é exatamente esta palavra em hebraico que o salmista emprega. Quem aqui conhece o Salmo 46? Quem aqui? Ezer, E-Z-E-R. Quem aqui conhece o Salmo 46? Conhece? Como é que é o primeiro versículo do Salmo 46? Alguém sabe? Deus é nosso refúgio e fortaleza. É o quê? Não adianta, vocês vão ter que dizer. Socorro bem presente. Esta palavra socorro é a mesma palavra no hebraico que Deus está empregando para se referir à mulher. Então, quando nós falamos que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, nós temos que falar que a mulher tem que socorrer o marido assim como Cristo socorre a igreja. É a mesma palavra. Então, quando Deus ele forma um homem e ele vai formar a mulher, ele forma a mulher com esse propósito de ajuda e de socorro. O mesmo socorro que Deus emprega ao seu povo, aos seus escolhidos, à igreja, é o mesmo socorro oferecido pela mulher ao seu esposo, ao seu marido. A esposa não é colocada ao lado do seu marido com um propósito vago, sem lógica, sem propósito. Porque casamento não é só a união de duas pessoas, mas é a união de dois propósitos da parte do nosso Deus. Então os irmãos que já são casados entendam uma coisa: Deus não uniu dois CPFs, não. Deus uniu dois propósitos. Quando dentro de um casamento o marido entende qual é o seu propósito biblicamente e a mulher entende qual é o seu propósito biblicamente, este casamento ele é abençoado por Deus. Na nossa escola bíblica, esses dias eu propus um exemplo aos irmãos que participam sobre
como é que chama mesmo? Aquele negócio que acompanha os produtos. Manual. Isso, manual. Quando você compra algo, vem junto com o que você comprou um manual. Se você seguir aquele manual, irmão, o que você comprou não vai dar problema. Se deu problema, é defeito de fábrica. Assim é o casamento. O casamento ele vem com manual de instruções. E quando você cumpre este manual de instruções, este processo bíblico, não há como um casamento não ser abençoado por Deus, a menos que seja um defeito de fábrica chamado pecado. Então, quando Deus ele idealiza a criação da mulher, Deus ele a formou com este propósito de que a mulher fosse auxiliadora de Adão. Não que a mulher fosse uma serva de Adão, mas que a mulher fosse alguém que oferecesse socorro e ajuda a Adão. Dentro do casamento, o papel da mulher é bem explícito por este relato de Gênesis, que é de oferecer ajuda, de oferecer socorro. Uma mulher que não ajuda o seu esposo, ela está em pecado e o seu casamento em breve vai ser destruído. Uma mulher que não entende que o seu propósito é de socorrer, é de dar auxílio ao seu marido. Uma mulher que não entende qual é o propósito dela dentro desta união. Em breve, a família desta mulher será destruída. Irmão, é por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Agora você imagina como uma pessoa destrói a própria casa com as próprias mãos. É uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Então alguém que não conhece qual é o seu propósito, qual é o seu papel, é alguém que está destruindo a sua própria vida com as suas próprias mãos. O casamento é para ser uma relação de companheirismo, de ajuda mútua. Não é algo onde um se senta e olha o outro trabalhando. Não é isso. Não é onde um está deitado na rede e olha o outro trabalhando, se esforçando. O casamento é os dois andando na mesma velocidade e na mesma direção. É um jugo. A Bíblia nos dá um exemplo de relacionamento através do exemplo do jugo. O jugo era um aparelho que colocava nos lombos dos animais. Colocavam dois animais alinhados um com o outro e colocavam o jugo, que era uma espécie de negócio de madeira, que para unir eles dois, para que eles viessem puxar, arar a terra, fazer qualquer tipo de serviço. E o jugo era colocado sobre os dois animais. Se um animal corresse, o outro teria que correr para acompanhar, porque eles estavam ligados por este jugo. O casamento é exatamente isso. Este jugo é o propósito de Deus. Por exemplo, nós vemos por aí maridos que são pastores, mas a sua esposa não compartilha desta mesma missão. Não é que se o marido for pastor, necessariamente a esposa tem que ser pastora. Não é que se o marido for diácono, a esposa tem que ser diaconisa também. Não é isso. A Bíblia não nos ensina isso. Mas a Bíblia nos ensina que a missão dada a um cônjuge é uma missão dada ao casamento, ao casal. E eles devem cooperar, eles devem andar juntos para que venham cumprir aquilo que Deus colocou nas mãos deles. E é isso que impede muitos casais de prosperarem. É isso que impede muitos casais de andarem, de avançarem, de se desenvolverem, irmãos. Porque o casamento virou uma espécie de quê? O casamento virou uma espécie de competição, de luta. Já aconteceu com os irmãos essa discussão? Ah, mas eu fiz isso e você não fez. É o que? É uma competição de quem faz mais coisas?
Ah, mas eu faço isso, e você não faz. E aí começa a discussão de quem está fazendo mais coisas. E quando o casamento ele passa de ser uma relação de união, de companheirismo, e vai para uma relação de luta, de UFC, de MMA, de um debate, de uma competição, este casamento ele vai se destruir. Porque é impossível que duas pessoas de mãos dadas vá para rumos diferentes. Se você estiver com as mãos dadas com o seu cônjuge, os dois têm que andar em uma mesma direção. Se você for para a esquerda e o seu cônjuge for para a direita, vocês permanecerão unidos pelas mãos? Não. Assim também é o casamento. Em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9, nos mostra a realidade desta união forte. No versículo 4, no capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. A Bíblia está falando de quê? A Bíblia está falando do sucesso, do propósito e da missão. Um casal que anda junto em tudo, a vida é abençoada e próspera. É o que a Bíblia está dizendo no versículo 9. Porque se caírem, um levanta o outro. Irmão, o que está acontecendo é assim: se um cair, o outro termina de matar. E não é assim que a palavra de Deus nos diz. Há muita esposa que diz assim: se vacilar comigo uma vez sozinho eu mato. Não é assim que a Bíblia diz. Se caírem, um levanta o companheiro. Quantas pessoas que caíram em adultério, mas o seu cônjuge teve um coração cheio de amor, misericordioso, e este coração misericordioso levou o que caiu em adultério, o arrependimento e a conversão, e hoje vive uma vida abençoada por Deus? Quantos? Porque este é o propósito do casamento. Se um cair, se um falhar, o outro ajuda, o outro estende as mãos. E aqui eu não estou falando apenas da mulher, estou falando dos dois, o marido e a esposa. Mas o que nós vimos? Se um cair, o outro continua andando, rompe, corre, chega na frente, pega outro, pega outra e continua andando, e deixa o companheiro lá atrás, a companheira lá atrás, caída dentro do buraco. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Agora, olha isso aqui, versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Se alguém quiser prevalecer contra um, a menina vai lá e conta para a mãe, e a sogra vai e mete o pau no genro. É assim que a Bíblia está dizendo? Não, se alguém quiser prevalecer contra um, o marido vai lá, conta para a mamãe dele, aí fica a sogra enchendo o ouvido da sua nora. É assim que a Bíblia diz? Não. Porque na maior parte dos casos é isso que está acontecendo. O marido chega, senta, conta: mamãe, ela está fazendo assim. É, meu filho, tá bom, deixa ela chegar que mamãe vai conversar com ela. E aí começa. Irmão, casamento não é isso. Aí a menina vai para casa da mãe: mãe, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, tá? Filha, mamãe vai dar um jeito nisso. Aí senta as duas, quando o marido chega, e pau, fala. Eu já vi caso até da mãe ajudar a filha a bater no marido. Ajuda a bater. Que isso? Casamento não é isso. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Agora, como é que você vai tomar partido de alguém que está falando mal do seu cônjuge? Que história é essa? Isso não pode acontecer. Se alguém se levantar contra o teu marido, você tem que defendê-lo. Se alguém levantar contra a sua esposa, você tem que defendê-la e não ficar do lado daqueles que estão levantando contra a vida dela, contra a vida dele, meu irmão. É por isso que muitos casamentos são destruídos, e a culpa cai na conta de quem? Da pombagira, Marcela. Cai na conta dela. É tão fácil, né? A esposa faz tudo isso aqui,
Faz ao contrário isso aqui, e aí depois a culpa é de quem? Da pombagira. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O que a Bíblia está dizendo, quando o casal está unido em propósito, em sentimento, quando o casal está junto, quando o casal está cumprindo o seu propósito de casamento, irmão, Satanás jamais poderá destruir este casamento. E se ele destruir, foi porque um dos cônjuges quis que ele destruísse. Porque a Bíblia diz, cordão de 3 dobras, cordão forte, não se rebenta com facilidade. Mais forte do que uma simples corda é algo que foi estabelecido por Deus. O cordão, ele é feito por quem? Por um homem. O casamento foi instituído e criado por quem? Por Deus. Se um cordão não se rebenta com facilidade, um casamento que é feito por Deus também não se arrebentará com facilidade. Eu quero ministrar esta bênção sobre a vida dos irmãos que são casados. Que Deus derrame sobre o casamento de vocês toda sorte de bênção e fortaleça o amor que um tem pelo outro. Que Deus aumente o amor do teu marido por você. Que Deus aumente o amor da tua esposa por você, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é desta forma que o nosso Deus quer que as coisas aconteçam. É desta forma. E aí, meu irmão, tem muitos caras, né, que interpretam a Bíblia com os seus achismos, com os seus preconceitos, e acham que Deus criou a mulher para ficar ali debaixo, né, do pé do homem, né? Já vi cara que chegou para mim e falou assim, não, a mulher tem que me obedecer. A Bíblia fala que a mulher tem que obedecer ao marido, então tem que obedecer, né? Não, eu sou o sacerdote da casa, né? Sempre fala isso. Eu sou o sacerdote da casa, eu sou isso, aquilo, a mulher tem que obedecer. Irmão, pare com isso. Não é bem assim, você está muito terrorista, não é desta maneira não. Porque quando Deus lhe deu a missão a Adão. E quando Deus colocou Eva, foi para o ajudar naquela missão. Deus não deu uma empregada, uma serva, uma escrava a Adão. Deus deu uma esposa para Adão. Aí tem muitos que citam aquele texto que está no livro de Amós, né, no capítulo 3, no versículo 3, né, que é uma pergunta que Deus fala. Se não estiverem de acordo, poderão os dois andar juntos? Ele nem entende. Ela nem entende qual o contexto. Quando Deus está falando ali, através de Amós, o contexto é Deus repreendendo o seu povo. Porque Deus queria andar rumo à justiça, à equidade, à retidão, à santidade. E o povo de Judá queria andar em quê? Rumo ao pecado, ao adultério, à prostituição. Aí Deus fala, olha, se eu estou indo nessa direção e vocês não estão de acordo comigo, como eu vou estar junto com vocês? Aí tem muito marido que vem, irmão, com aquela ideia de jirico, vem com aqueles pensamentos diabólicos e quer que a esposa concorde com aquilo que ele vai fazer. Não é bem assim não. Mas eu sou o sacerdote da casa. Então não seja burro, não seja idiota. Tem que ter sabedoria de Deus para entender o propósito de Deus, com o caminho que Deus quer que você ande. Quem aqui conhece a história de Abigail e Nabal? Quem aqui conhece? Davi passou o ano todinho guardando os rebanhos, os animais de Nabal, e no final Davi queria o quê? O salário, porque ele não era besta. Davi falou, guardei aqui de graça, só quero uma coisinha assim besta aqui. Aí Nabal falou o quê? Manda esse cabra para lá que eu não vou dar nada para ele. Humilhou Davi. Naquele dia Davi diz assim, ele vai fazer isso comigo? Então eu vou meter a espada no bucho dele. E aí, meu irmão, quando a conversa chegou até Abigail fez o quê? Eu vou concordar com Nabal, ele é meu marido, ele é o sacerdote da casa, ele é o líder da casa, ele é o cabeça da casa. Não. Ela entendeu que Nabal estava sendo idiota, que esse é o significado no nome Nabal, idiota. O que ela fez? Ela fez totalmente o contrário. E por causa dela, a casa dela foi salva da carnificina. Então, não é apenas abrir a boca e dizer, eu sou o homem desta casa, eu sou a cabeça desta casa, eu sou o sacerdote desta casa, e não ter
uma visão clara dos planos, dos caminhos de Deus. Eu não estou pregando rebelião dentro do casamento, não estou pregando rebeldia, porque nós entendemos a autoridade masculina e o papel feminino dentro do casamento. Mas o que nós devemos buscar a todo instante é sabedoria da parte de Deus. Eu libero mais uma palavra sobre a vida de todos os irmãos que estão aqui, tanto os que são casados, quanto aqueles que vão se casar também. Que o nosso Deus derrame sobre a nossa vida sabedoria, para nós dirigirmos a nossa vida em prudência, em temor, e muitas bênçãos da parte do nosso Deus, porque é isso que o nosso Deus Ele quer para a nossa vida, sabedoria. Por isso que a Bíblia diz, a mulher é o quê? A mulher sábia. A Bíblia diz, a mulher, né? A mulher edifica a sua casa. A mulher é o quê? Tem que ter sabedoria. A Bíblia nem fala do homem, porque é fato, tem que ter. Nem precisa citar. O homem tem que ter sabedoria da parte do nosso Deus. E quando Deus, Ele une Adão e Eva, Deus nos instrui. E Eva não é uma escrava, uma serva, não está ali para ser pisada, humilhada por Adão, não. Ela está ali para socorrer Adão, para ajudar Adão, para não deixá-lo errar, e se ele errar, para o fazer retornar para o caminho da sensatez. E quando Deus idealiza a criação da mulher, Deus, Ele faz cair um pesado sono sobre Adão. Adão, ele cai, ele dorme. E a Bíblia diz que Deus, ele chegou até Adão. Deus, cirurgicamente, Deus abriu o lado de Adão. E a Bíblia emprega uma palavra no original que é tecela, que significa lado. Então a Bíblia diz que Deus pegou um osso do lado de Adão, aonde aqui na nossa versão diz a costela de Adão. Deus pega aquela costela de Adão, Deus fecha aquele lugar, e Deus repete o processo da criação. Só que na criação do homem, Deus apenas usou duas matérias-primas, água e o que? Terra. Não, água e terra, que você mistura os dois, vira o que? Vira barro. Só que na criação da mulher, Deus usou, além da terra e barro, Deus usou o quê? A costela, usou o osso. E quando Deus ele faz isso, Deus está mostrando os papéis de cada um. Deus não tirou, não foi um osso lá de baixo do pé de Adão, para simbolizar que a mulher sempre estaria debaixo dos pés de Adão. Não foi isso que Deus ele fez. Deus não tirou um osso aqui da mão de Adão para simbolizar que o homem ia meter o pau na sua esposa quando ela... Isso, Deus não tirou lá não, meu irmão. Mas Deus tirou de onde? Da costela. E você não pode passar desapercebido em cima desse texto. Porque, meu irmão, há vários ossos no corpo humano, mas Deus, estrategicamente, Deus tirou daqui, da costela. Irmão, a nossa costela, ela protege, não é só questão de estrutura do corpo, mas de proteção também. Protege os órgãos mais vitais do corpo humano. O coração, não é? O que mais? Pulmão. O que mais que protege? O que está aqui que protege? A costela protege. Se eu for dar um murro na costela de algumas irmãs que estão aqui, a minha mão vai parar onde? Na algema não. A minha mão vai parar onde? Na costela. Se não tivesse a costela, a minha mão ia para onde? No coração. Imagine só se nós não tivéssemos costela. Costela protege. Então a mulher, o papel da mulher, especificamente aqui quando a Bíblia está nos relatando que Deus tomou a costela de Adão, e aqui é Deus nos mostrando que dentro do casamento a mulher protege a intimidade do casal.
O papel da mulher é fornecer segurança emocional e sexual dentro do casamento. Intimidade. Há muitos homens caindo em adultério porque a esposa não fornece mais essa segurança. Há muitos homens procurando o ombro de outras porque a mulher não fornece mais segurança emocional, não fornece essa providência emocional ao homem. E é por isso que a Bíblia diz que a mulher foi tomada da costela, porque a costela protege o coração, protege os órgãos vitais do casamento. Então, quando a mulher ela cumpre com o seu papel, ela evita que o seu casamento seja destruído, seja por ações malignas ou por ações de pessoas ruins. Então, a esposa ela tem que entender bem qual é o seu papel. Irmão, escute bem. Há irmãs que não deitam na mesma cama que o seu esposo. Ou seja, no casamento nem tem mais costela. Não tem. E aí Satanás ele vai? O quê? Ele vai chegar. Tem mulheres que passam o mês todo e não tem relações com seus maridos e acham isso normal. Isso não é normal. Isso não é normal. Está faltando costela no casamento. Porque a costela ela protege o coração. Irmão, o único ombro amigo de um homem é o da sua esposa. A única amiga do homem é a sua esposa. É para ela que ele conta o que está sentindo, o que está pensando. É para a esposa que ele conta. Não é para a pastora, não é para o pastor, não, é para a sua esposa. E quando falta essa liberdade, quando falta esse canal direto, o que acontece? Vêm as tentações e destrói, quebram esta união que é o casamento. Então, as irmãs, o que tem que pedir a Deus? Deus, me faz ser costela dentro do meu casamento. Em nome do Senhor, quero liberar esta palavra sobre as irmãs que são casadas e sobre as que não são casadas ainda. Em nome do Senhor Jesus, que vocês sejam costela dentro do casamento de vocês e Satanás não ache brecha nem lugar para atingir os órgãos vitais do teu casamento. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que tem alguns casos que é safadeza mesmo do cara. Muitos casos é safadeza mesmo, viu? Porque o ser humano, ele é pecador. Mas em muitos casos também é irresponsabilidade da sua esposa. Então, se o seu casamento está desta maneira, irmãos, esta campanha é para você. E o nosso Deus irá mudar o quadro. Nosso Deus, ele vai agir maravilhosamente. Só que tem uma coisa. Eu falei que se eu desse um murro na costela de vocês, não foi? Mas vocês vão ficar assim, ó, para eu dar um murro? O que acontece? O que acontece? Por exemplo, se eu for dar um soco na costela de vocês, o que vocês vão usar para proteger a costela? O braço. Mas a mulher não foi tomada do braço, foi tomada da costela. E o homem é o quê? O homem, como não foi tomado do braço, quem faz o papel deste braço que protege a costela? É o quê? O homem. O homem é o responsável por fornecer as provisões emocionais e por defender fisicamente também a sua esposa e espiritualmente. O que eu estou dizendo, meu irmão? Se a sua esposa está carente, está triste, está com aquela depressão chamada TPM, o que acontece? Quem é o responsável por desta provisão emocional? Quem é? Eu vou botar um fone de ouvido aqui, vou ligar meu PlayStation, não estou nem aí. É uma boa ideia isso, né? É verdade, é uma boa ideia. Um PlayStation, colocar um fone. Só pensa, só vitória. É isso? Não, não é isso, não.
Ah, a esposa tá, essa mulher tá com essa cara triste aí o dia todo. Talvez se você passar ali na Cacau Show, fazer uma comprinha beleza, talvez essa cara aí mude, né? Muda, tia. Oi, a tia tá dando testemunho já. Muda. A cara muda na hora. É, exatamente. É, fora, né, tia? Fora os perfumes, roupa, né? Todas essas... Eu não sou casado ainda, então não posso falar livremente. É, que é mais rápido, né? Já bota o cartão de crédito ali na mão e fala: pode ir, seja feliz em nome do Senhor Jesus, e Deus proverá. Então o marido, ele serve para proteger essa costela que é a mulher. Ele protege, ele não deixa nada atingir essa costela. A costela está fazendo o papel dela, protegendo os órgãos vitais, mas ela precisa ser protegida também pelo braço do marido. Então o marido, ele tem que estar presente. Ele tem que estar presente dentro deste relacionamento para as provisões emocionais. O melhor amigo de uma mulher é o seu esposo. É o primeiro para quem ela vai fofocar. É o primeiro que ela vai se abrir, que ela vai contar o que está dentro do coração, o que está pensando, e tem confiança nisso. Porque quantas esposas estão, irmão, estão depressivas e não conseguem contar. Quantas mulheres estão com o coração explodindo de tristeza, de angústia, mas quando olha para o homem vê um Nabal da vida e não consegue contar. Então não é assim que a palavra de Deus nos diz que o marido deve ser. Ele deve ser um porto seguro. Ele deve ser, meu irmão, uma fortaleza, um refúgio para a sua esposa. Ele dá esta provisão emocional, mas ele também oferece proteção a ameaças físicas. Eu digo ao irmão, se os irmãos são casados, tá? O irmão Fabiano, que a esposa está aqui, o irmão Juraci, tem o irmão Lucas, né? Hã? Cadê o irmão Alessandro? Ah, tá ali, tem o irmão Alessandro. Eu quero perguntar para os irmãos, se aparecesse um leão feroz aqui, louco, um mês sem comer, um mês sem comer, e o leão e o irmão Alessandro, olha para quem? Para Érica. E aí, o que o irmão Alessandro faz? Hã? Nada disso, ele corre nada. O leão olhou, irmão Lucas, para Natália. Um mês sem comer, o leão brabo. Aqueles leões bem experientes, né? A juba chega a ser preta, assim, aquele leão bem um terror. O que os irmãos têm que fazer? Os irmãos têm que entrar na frente e falar: amor, corre, que eu vou segurar ele aqui. É ou não? É desse jeito. Agora, e por que o marido diz que vai proteger a esposa fisicamente? Tem cara que é brabo. Não, se passou, subiu para minha esposa, é pau na hora, eu brigo na hora. E porque quando a esposa está lá, coitada, toda descabelada, cansada, trabalhando em casa, ele não usa a força que ele tem para ajudar? Vocês gostarem? Não é? Diz: não, eu defendo minha esposa. Por isso que eu tenho esse caso do leão. Porque tem muito, não, eu defendo, não. Se um homem for atacar sua esposa, aí você diz que não, eu defendo ela, não. Eu embolo no chão, ele pode ser grande, mas eu sou ruim. E nós vamos embolar no chão. Mas você olha, você está lá na sua casa, sentado lá no sofá, você liga lá a televisão, tá aquele ventilador, e tá a mulher cansada. Aí vai passando aquela roupa cansada, com o pé balançando assim um carrinho, se for pequeno, balançando um carrinho, cansado. Corre ali, vai ali, mexe na panela, né? Vai, e o marido cansado, o marido descansando, aquela coisa toda.
Porque quando a Bíblia nos mostra sobre essa provisão física, não é somente, meu irmão, brigar, não. É isso aqui. É ajudar. E eu não sou casado e eu posso falar livremente, estou nem aí, eu vou falar. Vocês nem vão lembrar. Oi? Tá tudo gravado? Depois eu vou excluir. Eu vou cortar essa parte. É dessa maneira. Então tem que ajudar. O marido oferece essa provisão física. Irmão, o marido, ele defende a sua casa, ele defende a honra da sua esposa, a honra da sua família. Ele é o defensor, ele é o escudo. Ele é o escudo da casa. É por isso que sempre quando Satanás, ele quer destruir um casamento, ele mira quem? A mulher. Ele mira a mulher. Então, se o marido ele não fizer o papel dele de escudo, de proteção, o que acontece? Satanás ele vai e ataca a mulher, ele destrói o casamento, coloca sentimentos malignos de aversão, estresse, coloca todo tipo de coisa ruim, destrói. Porque Adão e Eva pecaram. A Bíblia diz que a serpente encontrou Eva o quê? Sozinha. E mais, a Bíblia diz que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado, não. Adão, quando comeu daquele fruto, ele comeu sabendo. Talvez se ele estivesse no mesmo lugar lá com Eva e visse aquela serpente, ele puxaria Eva pelo braço: amor, vamos embora, deixa a serpente endemoniada para lá. Mas Eva estava sozinha. E Adão estava fazendo o quê? Adão estava lá dando nome para os animais, arando a terra, trabalhando. Não, eu trabalho demais, não tenho tempo para ficar com essa conversinha, não. Não, eu tive um dia cheio, estou cansado, e agora eu quero saber só de tomar um banho, deitar, não quero saber de conversa, não. Aí deixa a mulher sozinha, daqui a pouco chega o quê? A serpente. E aí a serpente destrói o casamento, e o marido não pode dizer que ele foi enganado. Ele não foi enganado, ele foi irresponsável. E o marido, ele é o provisor espiritual do casamento. E eu digo, irmão, o homem, ele deve orar mais do que a mulher. Ele é o responsável por prover no mundo espiritual para o seu casamento. É o homem. Tanto, irmão, que quando Deus, ele no Éden, Deus diz a Adão: Adão, você não vai comer daquele fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. É Adão. Quando eles pecam e Deus desce no jardim, quem é que Deus chama? Ô Eva, vem cá. Não. Adão, aonde você vai? E Eva? Não, mas o negócio é com você, porque você que é o provedor espiritual, é você. É você que deveria estar orando mais, jejuando mais, lendo a Bíblia mais. É você que é o provedor espiritual. Por isso, meu irmão, escute uma coisa: as irmãs que são casadas, meu irmão, mas o meu marido ainda não é crente, mas Deus vai converter ele, vai ser mais crente que você, em nome do Senhor Jesus, vai orar mais que você. Mas as irmãs que estão aqui, os maridos são crentes, eu digo a vocês, irmão, está o irmão Alessandro, o irmão Aginaldo, o irmão Lucas, está o irmão Fabiano, o irmão Anderson também ali, e está o irmão Juraci, os irmãos, tem o irmão ali, é casado, irmão? Não, o irmão de trás é casado? É, isso, é casado? Isso, então, tem os irmãos ali, eu digo a vocês, vocês são os provedores espirituais da casa de vocês. Vocês têm que orar mais do que a esposa de vocês, jejuar mais, ler a Bíblia mais, se consagrar mais do que a esposa de vocês. Não é que a mulher não vai fazer nada disso, mas vocês são os provedores espirituais. E quando a coisa sai do controle dentro do casamento, quem é que tem que prestar conta diante de Deus? O Adão, o homem. É o homem que tem que prestar contas diante de Deus. Então o homem é o responsável por ser esse senso espiritual dentro do casamento. É o homem que puxa a sua família para mais perto de Deus. É o homem que coloca as suas mãos nas mãos dos seus filhos e na sua esposa e os levam mais para perto da presença de Deus. O homem tem que ser um provedor espiritual dentro do casamento. Porque tem muito casamento que a mulher que ora mais que ele.
Ele não está nem aí. A mulher jejua mais que ele, não está nem aí. A mulher está lá lendo a Bíblia, ele passa o dia todinho não lê a Bíblia. Quando as coisas saírem fora do controle, Deus vai chamar pelo teu nome, não é pelo nome da tua mulher, não. E aí você vai fazer como Adão. Quando Deus questionou ele, ele diz o quê? Ah, Senhor, a culpa não é minha não, é da mulher que tu deste. No final das contas, foi todos os dois expulsos daquele jardim. Então, meus irmãos, quero liberar esta palavra sobre os irmãos, só sobre os irmãos, tanto os jovens quanto os casados. Eu quero liberar esta palavra, em nome do Senhor, sobre nossa vida. Levante as mãos, os irmãos, levante as mãos, em nome do Senhor Jesus. Que o nosso Deus derrame sobre a nossa vida esta sede, esta vontade de estarmos na presença do Senhor, orando, clamando, jejuando, buscando, que nós sejamos provedores espirituais dentro do nosso casamento, em nome do Senhor Jesus. Amados, há muitas coisas para nós falarmos acerca do casamento, mas as horas não nos beneficiam. Eu quero que você pegue o seu papelzinho, escrito o nome da sua casa, o nome de cada pessoa da sua casa. Quero que você pegue aí o seu papelzinho que você trouxe. Quero que você fique em pé para nós orarmos neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Durante cada domingo, nós vamos estar aqui. Nós vamos estar aqui meditando na palavra de Deus e Deus vai estar nos ensinando. E há ensinamento. Hoje foi para os casais, né? Nós falamos sobre o casamento, mas nós vamos falar de vários temas importantíssimos que o Espírito Santo de Deus revelou no meu coração e eu sei que vai abençoar toda a igreja do Senhor. Amém? Em nome do Senhor, pegue seu papelzinho. Quero que você levante ele assim. Quero que você ore com todo amor, com toda a paixão, com toda a fé, pedindo toda a bênção de Deus. Quero que você ore pedindo a Deus salvação, cura, libertação, prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqui está, meu Deus, o nome da nossa família, Pai. A nossa família, meu Deus, ela é instituída por Ti. Nós Te apresentamos, Senhor. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Opera a libertação dentro, Pai, da nossa casa. Opera a transformação. Nos ensina a nos comportarmos, Senhor. Nos ensina, meu Deus querido, a estarmos na Tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós queremos estar aqui neste culto com toda a nossa família, com toda a nossa casa, Pai. Pai Santo, Deus maravilhoso, Senhor, nós vamos apresentar durante todos esses domingos, Pai, este pedido de oração e nós cremos que o Senhor vai agir, nós cremos que o Senhor já está agindo, nós cremos que o Senhor já está operando, já está trabalhando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abra os céus. Em nome do Senhor, nos envia bênçãos, nos envia, meu Pai, vitórias, prosperidades, Pai. Aquilo que o nosso olho não viu, os nossos ouvidos não ouviram, aquilo, meu Deus, que nós não imaginamos em nosso coração, Senhor, realiza a bênção, a vitória em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Eu peço aos irmãos que não faltem em nenhum desses domingos. Não faltem. Faça o compromisso com Deus de estar aqui, porque grandes coisas Deus tem para realizar a cada domingo. Deus, Ele tem um tratamento profundo no nosso coração, que há pessoas machucadas, há pessoas amarguradas, feridas por dentro. Essas feridas foram causadas no âmbito familiar. E o nosso Deus, Ele quer sarar essas feridas, Ele quer operar um tratamento na nossa vida, para que tenhamos uma vida abençoada por Deus. Amém, meus amados? Eu passo a oportunidade para nossa pastora. Eu já não tenho nem mais voz.